Vou trazer uma reflexão para você aqui, baseado nesses dois textos, que de repente, a princípio, você pode pensar que não existe uma relação entre eles, mas na verdade eu vou mostrar aqui um outro nível de percepção e a relação entre esses dois versos. O primeiro verso está no livro de João, capítulo 13, versículo 34, que diz: Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E eu não coloquei aqui, mas na continuação, né, desse texto, Jesus Cristo diz: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E o outro texto foi quando Jesus estava para ser preso por uma multidão armada enviada pelos líderes religiosos, e Pedro reagiu e feriu, né, na base da espada, um dos servos do sumo sacerdote. A intenção de Pedro era arrancar a cabeça do cara, acertou a orelha. E o texto mostra que Jesus falou para ele: guarda a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. E no texto tem a cena ainda que Jesus vai lá e cura a orelha, né, desse servo do sumo sacerdote, mas Pedro teve uma reação ali porque eles já estavam sendo sitiados e cercados há muito tempo antes de Jesus ser preso. Então Pedro teve esse impulso, né? Ele estava armado como algo que muita gente não sabe, mas muitos dos discípulos de Jesus andavam sim com a espada, né? Na própria cena, né, da ceia, antes de Jesus ir, né, para o jardim, onde ele estava ali, né, cercado, né, para ser preso, muitos discípulos andavam sim com a espada. Mas isso é um assunto para um outro momento. Mas Jesus indicou a Pedro que ele guardasse a espada, porque todos que empunham a espada, em outras versões é dito, todos que vivem pela espada morrerão. Qual a relação entre esses dois versos? Um, ele fala que nós devemos nos amar uns aos outros como ele amou, né? Da mesma maneira que ele demonstrou amor, a gente deve se amar. E no outro, ele pede para que se guarde a espada, porque quem vive pela espada morre. Quando Jesus fala sobre amor, sobre amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, amar, né, aos outros como ele amou. Quando Jesus fala sobre isso, muitas das vezes a interpretação que as pessoas têm é que é do amor, esse amor que a gente herdou meio que da cultura grega, né, da filosofia grega, o amor eros, esse amor mais preso à questão emocional e afetiva. Mas o amor que de fato Jesus ele ensina o tempo inteiro é o amor ágape, é um amor universal, é um amor como uma liga que conecta todas as coisas, que mantém tudo unido. Na compreensão de que se não houver uma união, você torna a vida inviável. Se não houver uma comunhão, entre as energias, começando olhando até o próprio universo. Se não existir uma união entre as energias, uma equivalência de força, mesmo que elas apresentem forças opostas, mas se não houver uma dança ali, uma equivalência entre as forças, a própria realidade seria algo inviável. Só que quando diz respeito à vida, à relação entre seres humanos, a real é que, a despeito das injustiças que acontecem, que justamente acontecem pela falta de amor, se você viver o tempo inteiro em guerra, o tempo inteiro buscando vingança, por mais que seja justa a sua causa, você vai tornar a vida inviável. E outro ponto, você pode até ter uma causa justa pelo qual você se revolta, mas a questão é que se você tem condição de arcar com a consequência dos seus atos, se você tem condição de sustentar a guerra que você vai iniciar, sem principalmente que isso afete outras pessoas, né? Eu posso ter um ato onde eu acredito que eu estou resolvendo a coisa na hora e fazendo justiça com minhas próprias mãos, mas a questão é se eu vou aguentar e suportar a consequência de iniciar essa guerra. Porque, como foi dito aqui, se eu viver pela espada, eu vou morrer pela espada. Só que eu trouxe esse contexto, mas é preciso entender algo mais profundo aqui.
Quando Jesus fala algo, a maneira como você ouve está condicionada a quem você acredita ou pensa que ele é. Se você pensa que Jesus foi simplesmente um homem bom que veio à Terra e pregou a paz e tudo mais, você vai ler ou ouvir essas palavras de Jesus de uma forma. Se você reconhece Jesus como Filho de Deus de fato e como soberano sobre todas as dimensões físicas e espirituais, se você vê ele como Rei dos Reis de fato, se você vê ele como Mestre, isso que está sendo dito aqui toma um outro sentido. E por que eu estou falando isso? Jesus ele sempre se apresentou em diversas camadas. Até as profecias que visualizavam a chegada de Yeshua, do Messias, elas sempre mostraram diversas camadas que ele tinha. Ele sempre se apresentou em diversas camadas. Eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que acontece? Ele tem diversas camadas e você precisa absorver e tomar consciência dessas camadas. Eu vou observar aqui três camadas com as quais a gente pode olhar para Cristo. Né? Três camadas, que é como mestre, como rei e como Deus. Como mestre, quando ele diz amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, veja só, o que ele está querendo dizer com isso, para além dessa interpretação, como eu falei, do amor romântico que a gente tem na nossa mente, sendo que, na verdade, o amor que ele tem em mente é o amor ágape, é o amor que conecta todas as coisas e estabelece a paz definitivamente. Como mestre, ele tinha discípulos. O mestre tem uma responsabilidade muito grande sobre o que ele fala para o discípulo. Vamos pegar um exemplo. Quem já viveu num ambiente de artes marciais ou estuda arte marcial, você sabe muito bem que um mestre de arte marcial dificilmente ele vai. Um bom mestre, né? Um bom mestre de arte marcial. Dificilmente ele vai recomendar ao discípulo dele, ao aluno dele, que ele faça a justiça com as próprias mãos usando aquilo que ele está aprendendo ali como arte marcial. Que ele use a arte marcial para sair brigando e se tornando um justiceiro, né? Não. Quando você entra na arte marcial, a primeira coisa que você tem que transformar é você mesmo. Você tem que adquirir o controle mental, o controle emocional, o controle dos teus impulsos, o controle da tua fera interior. Né? Apesar de você estar aprendendo uma luta, mas quando você entra na arte marcial e você tem um bom mestre, você vai aprender a controlar teus impulsos, a você evitar o confronto, a você usar a arte marcial como último recurso. Isso é o que um bom mestre faz. E aqui, Jesus, como mestre dos mestres, não está fazendo nada diferente disso. Jesus não está proibindo. A gente, a religião criou essa dualidade, né? Qualquer coisa que a gente olha com um olhar religioso ocidental, a gente sempre olha com a dualidade do bom, o mal, isso é ruim, isso é bom. Ele sempre fica nessa dualidade. Mas o que Jesus fala em tudo que ele diz, o que a palavra de Deus fala em tudo que ela diz, está baseado em princípios. E aqui Jesus está entregando um princípio. O princípio de que o amor, como eu falei antes, é o que torna a vida viável e é o que torna você responsável pelos seus atos. O amor acaba sendo um freio em relação a você desencadear uma guerra, desencadear um conflito que você não vai conseguir dar conta ou que vai gerar consequência para outras pessoas. O amor se torna essa visão onde o poder que você tem você não deve usar para o mal. E diante das injustiças você tem que ser estratégico, você tem que, óbvio, ir contra a injustiça, expor a injustiça, mas não iniciar uma guerra que você não vai dar conta depois e você não vai resolver o problema da injustiça. Pedro queria resolver o problema, né, com uma espadinha. E o problema com o qual Jesus estava lidando era muito mais complexo. Ele estava
desafiando ali, através da vinda dele, da morte dele na cruz, da ressurreição, ele estava desafiando poderes inimagináveis. Inclusive, quando Pedro fala isso, até quando Pedro faz isso, né, de usar a espada, né, contra o servo, né, do sumo sacerdote, uma coisa que é interessante aqui, eu vou até trazer o texto aqui, que Jesus diz logo depois, né, desse verso de todos que empunham a espada pela espada morrerão. Jesus disse o seguinte: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? É outra dimensão que você tem que entender sobre Jesus. Jesus está dizendo aqui que ele tem à disposição dele, que ele tinha e tem, né? À disposição dele 12 legiões de anjos, ou seja, força militar espiritual. Ele tinha acesso a isso, no estalar de dedos. Só que o objetivo dele naquele momento não era aquele. O objetivo de Cristo, do princípio ao fim, será a pacificação aqui na Terra. Por mais que você não entenda, por mais que você ainda não tenha se aprofundado nisso, dependendo de quem está assistindo, mas esse é o objetivo. E o que ele estava fazendo ali naquele momento era tornando nova todas as coisas. Então não era momento de guerra, era momento de ele se entregar para que os reféns, a humanidade fosse resgatada, né, de uma condição que ainda se perpetua hoje como um delay. Mas na verdade a vitória sobre o império das trevas já aconteceu na cruz. Mas o ponto aqui é que Jesus tinha força militar e espiritual à disposição dele, mas nem por isso ele usou, porque a ideia dele, a visão dele, a missão dele era estabelecer a paz, e ainda é. O dia do juízo vem, mas não agora, não naquele momento, não era para aquele momento. Então, como mestre, ele está ensinando para o discípulo dele a responsabilidade de você entender que existe um momento para cada coisa. Eu, tendo todo o poder, eu não estou usando ele nesse momento porque não é a hora de usar. Se eu incitar vocês à guerra, eu vou tornar a vida de vocês inviável e a vida de toda a humanidade inviável, porque sendo quem ele era, o Filho de Deus, qualquer coisa que ele falasse tinha peso e tinha consequências eternas. Essa é a perspectiva do mestre, essa é a visão do mestre. Olhando para Jesus como rei e como Deus, ele tem um governo sobre os ombros dele. E tudo acaba convergindo no que eu já falei em relação a essa questão do mestre, só que num nível maior. Como rei do universo, como rei dos reis e senhor dos senhores, o objetivo dele é estabelecer a paz. O juízo virá no momento certo. Mas o objetivo dele é estabelecer a paz. E a responsabilidade dele de querer salvar e transformar a humanidade passa por ele pregar, sim, o amor. Tornar a vida viável. Mesmo em meio às injustiças, você vencer a injustiça através do amor, não criando e iniciando uma nova guerra. E isso não quer dizer que não existam revoluções que acontecem no mundo que sejam legítimas, como, por exemplo, até o que está acontecendo na África, o país da África se emancipando da Europa. Não é disso que Jesus está falando. O processo histórico vai acontecer, mas até mesmo para aquele líder que está criando uma revolução, se ele realmente está buscando o bem do povo dele, se ele realmente está baseado numa justiça, diante de uma injustiça que está sendo feita, ainda assim, qualquer ação dele tem consequências. Ele precisa agir com responsabilidade. Ele precisa agir não simplesmente pelo impulso de querer eliminar a injustiça, mas ele tem que pensar no bem-estar do povo. Num nível muito mais elevado, é a mesma coisa que Jesus pensa quando ele prega o amor. E fala, vocês devem amar, a justiça vocês deixam com Deus. É difícil você esperar a justiça, né? Quando você está diante da injustiça. Mas você precisa entender que quando Jesus fala, ele fala com a mentalidade de líder, com a mentalidade de rei, com a mentalidade de Deus, não com a nossa mentalidade. E ele está olhando o jogo eterno, o jogo a longo prazo. O objetivo de Deus, por mais que isso seja loucura, né, é realmente redimir toda a humanidade. Um dos maiores apóstolos, ou o maior apóstolo
que é o apóstolo Paulo, ele era um cara que perseguia os cristãos. Ele era inimigo de Deus. Ele era inimigo de Cristo. E Yeshua aparece para ele no caminho de Damasco, ele cai do cavalo e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Yeshua consegue reverter a mente de Paulo, e Paulo, de perseguidor de Cristo, se torna o maior apóstolo. Então, você precisa entender qual é o jogo que o Rei dos Reis joga. O jogo dos reis da terra é eu contra vocês, ou esse rei contra aquele rei. O jogo do Rei dos Reis é redenção, é estabelecer a paz definitivamente em todas as esferas da humanidade. É outra mentalidade. Então ele ensina o amor como uma responsabilidade, não como uma passividade diante da injustiça. Mas é você entender que no final a visão de longo prazo, a visão eterna, é a unificação de todas as coisas. E você pode, às vezes, por impulso, iniciar uma guerra que você não tem condição de sustentar, ou que você não vai ter condição de sustentar e de proteger as pessoas que vão sofrer a consequência desse conflito que você iniciou. Então, isso serve para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para os seus relacionamentos, para os seus negócios, na sua liderança. Você precisa entender que o amor é um ato de responsabilidade. É um ato estratégico, até em certo ponto, porque você entende que a vida só é viável através do amor, através desse amor universal, esse amor incondicional, esse amor que não espera nada em troca. Por quê? Porque ele equilibra todas as coisas. E isso não quer dizer passividade diante da injustiça. Isso quer dizer que você tem que ter responsabilidade em relação às decisões que você toma e você precisa entender qual é o plano maior. No micro, você talvez não consiga sustentar uma guerra que você queira iniciar, uma injustiça que você queira fazer justiça com as próprias mãos. Mas você tem que confiar em Deus, confiar no processo. A salvação veio por meio de Cristo por conta de um conflito, de uma guerra que aconteceu num tempo antes da fundação da Terra. Uma rebelião que já aconteceu há muito tempo. Deus vem lidando com guerras há muito tempo. E é um assunto que eu vou até trazer aqui em outro momento. E você precisa ter a visão de longo prazo, a mentalidade de rei, a mentalidade de líder, a mente de Deus, que é eliminar todos os conflitos, eliminar todas as guerras. E você lutar contra a injustiça de maneira sábia, através do amor, através da estratégia, através de um entendimento de que no final o objetivo de Deus é unificar todas as coisas. Em Cristo todas as coisas foram reconciliadas e tudo se tornou novo. Você precisa mergulhar nesse mistério e entender que a vida só se torna viável através do amor. Então, a mesma mentalidade do mestre de arte marcial, que não incentiva o aluno a resolver tudo na base, né, da justiça feita com as próprias mãos, e a mentalidade do rei, que sabe a hora de avançar e a hora de recuar. É essa mentalidade que Cristo estava tentando ensinar para os discípulos dele e essa mentalidade que ele tenta ensinar para você. Você viver pelo ódio, você viver com ódio é você entregar um veneno, achar que está entregando um veneno para os outros, mas na verdade você está tomando esse veneno. É você tomar um veneno você mesmo, achando que vai afetar o outro. E não vai funcionar. Vença a injustiça com sabedoria. Vença a injustiça através do amor. Não o amor romântico, mas o amor da responsabilidade de entender que, no final, o objetivo é a paz. E essa é a mentalidade de Deus, essa é a mentalidade do rei, essa é a mentalidade do mestre. Até a próxima.